Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando vós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus queridos, nós temos falado sobre um tema aos domingos, na nossa reflexão, a respeito de identidade. Falamos aqui na primeira reflexão a respeito da vida de Jeremias, o profeta Jeremias, em que ele foi concebido não somente pela vontade dos pais, mas somente pela vontade de Deus. E ali aprendemos com a vida de Jeremias de que nós não nascemos por acaso, há um propósito em tudo isso, e Deus nos planejou antes da fundação do mundo. Então nós nascemos pela vontade de Deus, e diante da vontade de Deus nós temos um propósito a cumprir, e a nossa identidade está em Deus, em saber que Ele nos criou, que Ele nos deu a vida. Esse é um dos maiores milagres, a vida. E nós aprendemos com Jeremias que nós não nascemos do acaso, ou até mesmo, muitas vezes, sem a vontade dos nossos pais, mas nós nascemos pela vontade de Deus. Então a nossa identidade está em Deus, é nele que nós vivemos e nos movemos. E Jeremias foi chamado por um propósito de ser profeta das nações. E assim Deus deu esse chamado para ele. E nós fomos chamados também, com uma missão neste mundo, de proclamar o Evangelho. Aonde Deus nos colocou, diante da situação que Ele nos deu, para nós então sermos aqueles que anunciaremos a vontade, anunciaremos a salvação em Cristo Jesus, em quem é Cristo. Depois nós vimos, numa outra reflexão, a vida a respeito de João Batista, aquele que sabia quem ele era em Deus, e que ele foi chamado para preparar o caminho de Jesus, o precursor de Jesus. Ele disse, olha, ele é maior do que eu, ele é bem maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E ele disse que ele deveria diminuir para que Cristo crescesse e fosse evidente na vida dele. Então ele sabia do seu chamado. O seu chamado não era sobrepor o chamado de Jesus, mas era colocar Jesus como alvo de todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e tinham na sua vida uma esperança única em Jesus. E ele foi aquele que preparou o caminho. E aprendemos ali que nós devemos ser os precursores também de Jesus. Devemos anunciar quem é Jesus. Nós somos chamados para isso, para preparar o caminho, para que Jesus faça a obra na vida daqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa identidade em Cristo. E depois nós vimos a vida de Jesus, em que logo no início do seu ministério, aos 30 anos, ele foi batizado ali por João Batista, naquele momento ícone, onde Deus, o Pai, se faz presente, o Espírito Santo como símbolo ali daquela pomba, e Jesus presente ali, e Deus, o Pai, diz, este é meu filho,
esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E nós aprendemos ali que nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Independentemente do que eu e você venhamos a fazer, Deus nos ama. Deus nos ama. E que nós não precisamos fazer nada a mais para Deus nos amar. E o que nós deixarmos de fazer, Deus não vai nos amar menos. O amor de Deus é único por nós. O amor de Deus é extravagante. O amor de Deus não tem limites, é sacrificial por nós. E nós aprendemos, então, que diante de todas as circunstâncias, diante de tudo aquilo que nós passamos, até às vezes as crises de identidade, nós podemos ter essa certeza, que nós somos amados de Deus. Nós somos amados do Pai. E hoje eu quero falar algo a respeito desse texto que nós acabamos de ler, a respeito da nossa vida. O que é a nossa vida? O que é a nossa vida? E logo no versículo 10, que nós lemos aí, finalizando esse texto, dos versículos de 1 a 10, diz algo interessante, que nós somos o que de Deus? Feitura dele. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, algo interessante a respeito de sermos feituras. Outras traduções vão dar a palavra criação, nós somos a criação de Deus. E o interessante é nós sabermos o que é essa palavra, criação, o que é feitura. E no original ela vem da palavra poema, que é a palavra poema. Então nós somos o poema de Deus. E traduzindo para um linguagem mais ainda transparente, nós somos a obra-prima de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu e você somos a principal obra-prima da criação de Deus. Então essa palavra feitura aqui é dizer que nós somos o poema de Deus. Olha o que Deus fez para conosco. Olha o que nós somos de Deus. Essa obra maravilhosa, a mais bela obra de um artista. E esse artista foi o nosso Deus, que nos criou perfeitamente, para a glória dele, para louvor dele. Essa obra foi realizada em Cristo Jesus. E nós podemos perceber isso lá em Gênesis capítulo 3, onde nós somos criados por Deus. Lá no início, nós somos criados por Deus. E Deus disse o quê? O que a Trindade disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus falando aí a respeito da Trindade. Façamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E olha que interessante, meus irmãos. A palavra ali façamos o homem, e quando nós olhamos para a Septuaginta, o que é a Septuaginta? É o livro que traduziu o hebraico para o grego. E a palavra ali que é usada para façamos, aqui no hebraico, traduzida para o grego, na Septuaginta, ela é poema. Ela é poema. Então, Deus falando aí, olha, o poema, vamos fazer um poema, vamos fazer uma obra-prima. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Que coisa maravilhosa. É interessante nós notarmos que Deus, quando Ele criou o mundo, Ele falou, mas quando chegou no homem, Ele pôs a mão. Ele fez do barro. Ele criou, Ele moldou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Foi isso que Ele fez. Que coisa maravilhosa. Você pode ver, olha só o que Deus fez para nós. Olha como nós somos diante de Deus. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos a coroa da criação. Aquilo que Deus fez e no final disse, olha, tudo é bom, mas o homem é muito bom. É muito bom. Eu e você somos muito bom. A obra que Deus fez, Ele mesmo disse, foi muito bom o que eu fiz. Essa é a obra a respeito de nós. E diante, meus irmãos, desse texto e desse poema que nós somos, dessa obra-prima que nós somos, eu quero trabalhar 3 perspectivas nesse texto, a respeito do que nós acabamos de dizer aqui, da criação, da nossa história pessoal, né, que nós vimos na vida de Jeremias, a respeito da história familiar que ele teve, daquilo que ele viveu, aprendeu a respeito dos seus pais, e nós também temos uma história pessoal, onde nós fomos aí
formados, fomos educados pelos nossos pais, mas também uma perspectiva a respeito da redenção. Oração, história pessoal, nossa história pessoal e a redenção. O Salmo 143, versículo 5, fala a respeito da nossa história pessoal. E diz assim, Salmo 143, versículo 5, diz assim: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero na obra das tuas mãos. Qual que é a obra dessas mãos? Quais que são os feitos? E considera as obras das tuas mãos. A palavra aqui para obra é poema. Poema. Mais uma vez, Deus falando aqui, através da sua palavra, que nós somos o poema das suas mãos. Fomos feitos pelas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de tudo aquilo que nós passamos e vivemos, nós temos a nossa infância, a nossa adolescência, as influências que marcaram as nossas vidas, e nós fomos crescendo, tivemos a nossa juventude, tivemos os nossos sonhos, muitos deles realizados, mas muitos também não, né? Quantos sonhos seus que foram abortados? Quantos planos que você teve e ali fez e não aconteceram? Quantas frustrações aconteceram na nossa vida? Quantos fracassos nós tivemos? Faz parte da nossa história. Faz parte das nossas histórias, os fracassos, as derrotas, mas também as vitórias, o sucesso, por aquilo que Deus fez. Então, há uma história que Deus construiu na nossa vida. Em todo o tempo Ele esteve presente. Ele esteve com a sua boa mão sobre as nossas vidas, mesmo na nossa história, mesmo em momentos difíceis, em momentos ruins, em momentos trágicos. O Senhor se fez presente, e ali Ele estava conosco, nos protegendo, nos guardando, fazendo com que, diante de tudo aquilo que nós passamos, fosse em nós lapidado o seu caráter. Mesmo pelos nossos erros, mesmo diante dos nossos desencantos, das nossas decepções, das crises, dos desertos, o Senhor esteve presente. E o importante, meus irmãos, agora que nós sabemos quem Deus é, o que Deus tem feito na nossa vida, nós agora somos filhos de Deus, nova criatura, e diante de tudo aquilo que nós passamos, a nossa perspectiva em relação a tudo aquilo que passamos em meio à dor, o sofrimento, em meio aos medos, em meio a tudo aquilo que nós passamos, que nós não gostaríamos de passar, porque tem muita coisa que a gente não gosta de passar, né? Tem muita coisa que a gente não gosta, mas o importante no meio de tudo isso, no meio da adversidade, no meio da crise, nós possamos sempre ouvir o quê? A voz de Deus. A voz de Deus. Nós falamos sobre isso aqui, alguns domingos atrás, a respeito da voz de Deus, onde Jeremias ouviu a voz de Deus em momentos difíceis da sua vida. E o que é mais importante para nós como filhos é ouvir a voz do Pai. O que Ele tem a falar a nosso respeito, e diante daquelas circunstâncias, como que nós devemos nos colocar, como nós devemos nos portar. E nós ouvimos a voz de Deus como? Através da sua palavra. Deus usa homens e mulheres pela sua palavra. É interessante e é importante nós termos esse discernimento da voz de Deus, porque há várias vozes neste mundo. E há a voz do nosso inimigo, Satanás, que muitas vezes sopra na nossa vida, nos nossos ouvidos, diante dessas circunstâncias adversas que nós passamos, em que muitas vezes Deus nos abandonou. Como é que um Deus de amor faz isso com você? Nós vimos isso na reflexão passada, a respeito de Jesus, onde naquele momento de fraqueza, de profunda debilidade, que Jesus estava passando ali com fome, em meio ao deserto, Satanás se aproveitou daquela situação. E é nessas situações que Satanás se aproveita. Nos momentos difíceis da nossa vida, é onde ele vai nos colocar para baixo, onde ele vai fazer com que a nossa filiação a Deus ela seja balançada e gere dúvida no nosso coração. Mas nós, diante de tudo isso, nós temos que ter uma certeza: o Senhor se faz presente, a sua palavra se faz presente, e nós precisamos ouvir a sua voz, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, em meio a tudo aquilo que nós passamos, que na maioria das vezes, não é fácil passar.
E diante disso, meus irmãos, quando nós passamos, o que vai gerar no nosso coração? O que vai gerar no nosso caráter? Amadurecimento. Nós vamos amadurecer. A nossa fé vai ser mais argimentada no Senhor, mais fortalecida no Senhor. Cresceremos na fé. Por isso que, diante dessas situações, o que acontece muitas vezes é que pode ter o outro lado, em que nós venhamos a tornar-nos pessoas amargas, pessoas que não acreditam naquilo que Deus pode fazer. A gente fica dessa forma, se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não passarmos a viver conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas, diante das situações difíceis. Porque a tendência, muitas vezes, é nós vivemos esses momentos difíceis e passarmos, então, diante dessa situação, se tornar pessoas mais amargas, mais céticas. Isso é um grande problema que nós devemos tomar cuidado em meio àquilo que nós passamos na nossa vida. Você não conhece aí pessoas que se tornaram amargas, céticas em relação a momentos duros na vida? Mas esses momentos devem servir para nós, para que a nossa fé seja amadurecida, para que nós venhamos a crescer. É Deus trabalhando no nosso caráter. Esse é o entendimento que nós devemos ter. Deus quer falar comigo. Se está acontecendo isso com a minha vida, é porque Deus quer me transformar, Deus quer me moldar, Deus quer forjar o meu caráter nele, para que você saia dali fortificado, para que você saia dali grande no sentido aos olhos de Deus, como João Batista era. João Batista era grande aos olhos de Deus. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos, grandes aos seus olhos. Esse é o nosso entendimento, não grande diante dos homens. É o que nós falamos aqui a respeito de João Batista. Se Deus quiser que nós sejamos grandes diante dos homens, Ele vai fazer. Mas nós precisamos entender, primeiramente, que nós devemos ser grandes diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus. E as provações e as dificuldades fazem com que isso aconteça, para que nós venhamos a ter essa clareza a respeito de quem Deus é e do que Ele tem feito para as nossas vidas, porque nós somos a obra-prima do Senhor, e o Senhor tem moldado essa obra-prima. Né? Às vezes precisa ser quebrado, não é isso que acontece lá? O que aconteceu com Jeremias quando ele desceu à casa do oleiro? Deus estava mexendo no barro lá e quebrou o barro, né? Ele teve que fazer de novo. E Deus é assim, é isso que Ele queria fazer na casa de Israel. E é isso que Deus faz, às vezes Ele vai lá e quebra o vaso. Ele quebra a obra-prima para fazer de novo, porque não está do jeito que Ele quer. Precisa melhorar. Então, a obra de Deus, a obra-prima de Deus, é um constante trabalhar. A minha vida, a sua vida, que é uma obra-prima na mão de Deus, é Deus trabalhando o tempo todo, nos quebrando, nos moendo, para que a cada dia nós venhamos a ser pessoas melhores. E ser pessoas melhores é ser pessoas parecidas com Jesus. É isso. Nós não somos cristãos, pequenos cristos parecidos com Cristo, e essa é a obra de Deus na nossa vida. E aí, então, meus irmãos, essa obra, como nós lemos aqui no versículo 10, ela é realizada em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Os versículos de 1 a 3, como nós lemos aqui, diz a respeito de quem éramos. Quem éramos no Senhor. Os versículos de 4 a 7, o que Deus fez na nossa vida. E os versículos de 8 a 9, como nós recebemos a Cristo. Como nós recebemos a Cristo. Quem éramos, o que Deus fez e como nós recebemos a Cristo. Quem éramos? Quem éramos? Versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos assim, nós estávamos nessa condição, mortos. E o que é o morto? O morto, ele não tem vida, ele não tem reação, ele não tem esperança. O morto é isso. Né? Se você já foi num velório, você viu como é que fica o morto. Ele não tem vida, ele não tem reação, ele não tem esperança. Nós estávamos dessa forma. Paulo está dizendo aqui, espiritualmente. Espiritualmente. Nós estávamos
mortos. Esse era o nosso cenário, essa era a nossa vida. E aí, nos quais costumamos viver, como que nós vivíamos? Segundo o quê? Nos quais andaste outra hora, segundo o quê? O curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos conforme esse aqui, esse príncipe. Quem era esse príncipe da potestade do ar? Quem é esse príncipe da potestade do ar? Satanás. Nós andávamos conforme a sua vontade. É o sistema de pensamento que nós vemos neste mundo, na cultura, que está inserida na cultura que nós vivemos. É o príncipe, é aquilo que a palavra diz, que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. Mas quem é o rei? Jesus. Ele é o príncipe, mas quem é o rei? Jesus. É Jesus que governa e tem toda a autoridade sobre todas as nações, inclusive sobre Satanás. Mas ele é um grande influenciador da nossa vida, e antes nós andávamos conforme a sua vontade. Era desse jeito que nós vivíamos, nos quais nós costumávamos viver, e essa era a nossa vida, uma vida de desobediência. Nós vivíamos para desobedecer a Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos sob a ira de Deus. Essa era a nossa condição, essa era a nossa condição. É desse jeito que nós estávamos, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Todos nós, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação. E nós éramos merecedores do quê? Da ira de quem? De Deus. Isso significa o quê? Justiça. Justiça. Nós estávamos sobre a ira de Deus. Sobre a ira de Deus. Não tinha jeito para nós, naquele momento. Porque nós estávamos nessa condição. Mas o que Deus fez? Versículos 4 e 5. Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que sois salvo. Olha que interessante. Mas Deus, outras traduções podem trazer aí, todavia Deus. Isso aí no português é uma conjunção adversativa, que significa algo muito importante, uma transição que mudará toda a situação. Todas as vezes que você encontrar um mas na Bíblia, é onde Deus vem e rompe. Mas, é aí que vai ser o divisor de águas. Essa palavra mas, no grego, ela é muito forte. É uma transição, é um momento de transposição total, de mudança radical. Mas, quando você vê o mas na Bíblia, peraí, aí a coisa agora vai ferver, a coisa vai mudar. Quando Deus falou mas, é a transição. É justamente isso. Era algo que estava contrário e agora passa a ser a favor. A favor. E aí, então, esse mas Deus. O que fala aí que Deus é? Ele é rico em quê? Misericórdia. Olha só. É misericórdia. Deus não fala da justiça dele, ele fala da misericórdia. Porque se ele fosse aplicar a justiça, nós todos iríamos para o inferno. Não é isso? Porque o que ele disse para Adão? Se comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E ele comeu. Então, se Deus fosse aplicar a justiça, toda a descendência a partir de Adão iria para o inferno. Mas ele aplicou a justiça? Aplicou a misericórdia. Graças a Deus por isso. Por isso nós estamos aqui. Porque se não houvesse a misericórdia, nós não estaríamos aqui. Porque Deus é rico em misericórdia. Muitas vezes nós somos justiceiros, né? Nós queremos a justiça.
Mas Deus não aplicou a sua justiça em nós, Ele aplicou a sua misericórdia. Por isso que nós devemos ter um coração misericordioso. Um coração misericordioso é um coração que perdoa, porque nós sabemos da nossa condição, nós sabemos que nós não poderíamos pagar a nossa dívida. E muitas vezes nós cobramos a dívida do outro, né? Muitas vezes nós cobramos a dívida do outro, mas você me fez isso, mas você me causou isso, mas você me deu danos. Nós temos esse sentimento por aquilo que as pessoas fazem contra nós. E às vezes nós entramos no direito de cobrar isso das pessoas, e de matar as pessoas dentro de nós, e de exercer justiça. Mas quando nós olhamos para Jesus e vemos o que Ele fez por nós, meu irmão, se Jesus está aqui e Ele cobrar as nossas dívidas, como é que você vai pagar? Como é que eu e você temos condições de pagar a dívida diante de Jesus? Temos aí um dinheiro no bolso para pagar a dívida de Jesus, se Jesus for cobrar a nossa dívida diante dele? Não temos, meu irmão. Ele pagou a nossa dívida naquela cruz. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. A maior dívida da nossa vida foi paga por Jesus. Foi paga por Jesus. Não há mais dívida. Foi rasgada a cédula da dívida para mim e para você. Acabou a promissória, não tem mais promissória. Porque Ele pagou. E foi um preço altíssimo. Um preço de sangue, de sofrimento naquela cruz por mim e por você. Então foi isso que Deus fez. Ele exerceu misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida. E foi com o quê? Com um grande amor que nos amou. Não foi por pouco amor, não. Foi muito amor. A maior prova de Deus, de amor por nós, foi o quê? Mandar o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Deus mandou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Deus não mandou um anjo, não mandou um serafim, não mandou um querubim. Né? O querubim é maior do que o serafim, é maior do que um querubim. Ele não mandou... Né, que é top também, né? Mas Ele mandou quem? Jesus, o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, por mim e por você, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor por nós. É muito amor, irmão. É muito amor. É a maior prova de amor que Deus deu, entregando a sua vida. Jesus Cristo deu-nos vida. E aí o que aconteceu? Pelo seu grande amor, Ele deu-nos vida com Cristo. Estamos com Cristo. Essa é a nossa vida. Agora nós estamos com Cristo. Estamos com Cristo. Vivemos em Cristo. Se morremos, estaremos com Cristo. É isso que Ele está falando aqui. E quando ainda nós estávamos mortos em nossas transgressões, nós fomos salvos pelo quê? Pela graça. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Os irmãos conseguem perceber 3 palavras aí fortes nesse texto? Que nós lemos até aqui? Justiça, misericórdia e graça. Justiça, misericórdia e graça. E o que é justiça? Justiça é recebermos o que nós merecemos. Isso é justiça. Nós merecemos o quê? O inferno. Essa é a justiça de Deus. Se Ele fosse exercer, quando que Deus vai realizar apenas a sua justiça? Na eternidade, diante do trono. Lá não vai ter misericórdia. Acabou. A misericórdia é agora. Na liturgia nós lemos aqui, né? Buscai ao Senhor enquanto Ele pode se achar, né? Invocar enquanto Ele está perto. Porque vai ter uma hora que não vai dar mais para invocar Jesus, não. Não vai dar mais para pedir misericórdia. Porque nós estaremos diante do trono branco, onde nós seremos julgados. E ali Deus vai se sentar como o justo juiz. Não haverá misericórdia. Não haverá graça. Não haverá mais salvação. Nós estamos nesse tempo, onde Deus ainda, Ele não exerceu a sua justiça sobre nós. Por isso Ele exerceu o quê? A sua misericórdia. E o que é misericórdia? É não recebermos o que merecemos. Misericórdia é isso. É não recebermos o que merecemos. Misericórdia é isso. E o que é graça? Recebemos o que não merecemos. Nós recebemos o que não merecemos. Favor imerecido. Mas Deus nos deu. Que foi o quê? A sua salvação. A sua salvação. Louvado seja Deus por isso. E o texto continua,
falando ainda a respeito da redenção por nós, o que nós recebemos do Senhor, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós recebemos a salvação pela graça, por meio do quê? Da fé. Por meio da fé. E essa fé veio de nós? Não. Veio de quem? De Cristo. Foi Ele que nos deu fé para crer nele. Porque se Deus não gerasse em nós a fé, nós não poderíamos crer nele. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós estávamos sem vida espiritualmente. Então Ele gerou fé no nosso coração para crer nele. É isso que o texto diz aqui. E não vem de vós, é um dom de Deus. O que significa a palavra dom? Um presente de Deus para nós. Um presente. E não por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo meu mérito, nem pelo seu mérito. É pelo mérito de Cristo que nós temos a salvação. É Ele. Eu não preciso fazer nada para ter a salvação. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e viver para Ele. Foi isso que aconteceu conosco. Por isso que nós estamos aqui. Foi isso que nós recebemos do Senhor. Nós recebemos a salvação pela graça, por meio da fé, e não pelas obras. Por isso que nós estamos aqui. A obra foi de Jesus, o mérito foi de Jesus naquela cruz, por amor a mim e a você. E o versículo 10 se encerra dizendo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez nós vemos no texto aí a palavra criação, feitura, que tem algumas traduções, criação, que é a mesma palavra poema. De novo, Deus falando que nós somos o quê? Poema dele. Nós somos a obra-prima dele. E nós fomos criados por ele, e essa criação foi realizada em Cristo Jesus. Está vendo que Jesus é sempre o centro? Meu irmão, tirou Jesus do centro, acabou. É seita, heresia, você pode dar o nome que for, mas não é evangelho. Não é um evangelho puro e simples. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Está vendo Deus colocando Jesus, o Pai colocando Jesus em tudo. Nós estamos em Jesus. Se você não estiver em Jesus, não adianta. É em Jesus, em Jesus. E nós estamos em Jesus para fazermos o quê? Boas obras, que foram preparadas por quem? Por Deus. Quando? Antes. Para que nós viéssemos a praticar. Essas são as obras de Deus para as nossas vidas. É o caminho de Deus, é o caminho da verdade. Deus preparou o caminho para que nós viéssemos a viver nele, e o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. E é nele que nós devemos andar, é nele que nós devemos viver. É nele que nós devemos falar dia após dia do que ele tem feito. Essas são as obras de Deus. Esse é o testemunho que nós devemos dar a respeito do que Jesus fez na nossa vida, do que Jesus é. É nessas obras que nós devemos andar e viver. Essa é a obra do Senhor, a obra da cruz por amor a nós, da salvação, da redenção, do alto preço pago por mim e por você. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Eu quero trazer para os irmãos uma reflexão a respeito do que nós falamos aqui. Meu querido, lembre-se que eu e você somos uma obra-prima de Deus. Lembre-se, o tempo todo, eu sou uma obra-prima de Deus. Eu sou o poema de Deus, escrito com o maior amor de todos os amores. Esse poema foi escrito com muito amor, com muita dedicação, com sacrifício. Eu e você somos essa obra-prima. Somos o poema de Deus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Feitura, criação, é poema. É obra-prima de Deus. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Segundo, deixe-se restaurar pela obra de Jesus. Permita-se. Abra o seu coração para isso. Jesus está à porta, ele bate. Se você ouvir e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, vai cear com você. Esse texto lá em Apocalipse capítulo 3, 20, o próprio Jesus falando para a igreja em Éfeso,
É o texto que nós estamos lendo aqui. É para trabalhar na minha vida, na sua vida. Jesus quer se assentar conosco. Jesus quer cuidar do nosso coração. Ele quer trabalhar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você erramos. Quantos erros você já cometeu na sua vida como pai? Quantos erros você cometeu como filho? Quantos erros você cometeu como marido, como esposa? Quantos erros? Quantas coisas nós fizemos que desagradou o Senhor, desagradou o nosso cônjuge, desagradou os nossos filhos, nossos pais, as pessoas que nos cercam. Nós temos uma história também de erros, de muitos erros. E você pode olhar e falar assim, puxa, eu errei, pisei na bola demais, né? E eu colho consequências a respeito disso hoje, mas saiba, deixe-se ser restaurado pelo Senhor. Permita que Deus trabalhe no seu coração. Não coloque muralhas, não coloque situações difíceis para que o Senhor venha fazer isso. Não se feche como uma concha, porque muitas vezes quando nós erramos, sabe, não tem mais jeito para mim. Né? Eu já ouvi várias pessoas falando assim, pastor, não tem mais jeito para mim, não. Eu já joguei no lixo muitas oportunidades de Deus para a minha vida. Né? Deixa para lá, eu não mereço. Aí eu falo assim, você não merece mesmo. Você não merece mesmo. Mas é por causa da graça, do amor, da misericórdia, que Deus continua te abençoando. E Ele não desiste de você. Deus não desiste de nós. Deus nunca vai desistir dos seus filhos. Nunca. As pessoas podem desistir. E muitas desistem. Mas Deus não vai desistir. Até o último. Deus ele vai cumprir o seu realizar. Ele vai realizar a sua obra. Nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima reflexão. Deus ele vai continuar realizando a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Até o final da sua vida, Ele vai continuar a trabalhar, porque Ele te ama, porque Ele não desiste. Muitas vezes nós desistimos das pessoas, desistimos de nós mesmos. Deixa para lá, eu não presto, só piso na bola. Mas lembre-se, deixe-se restaurar pela obra de Jesus. Ele conhece nosso coração, Ele sabe quem nós somos. Por isso, abre o seu coração diante do Senhor. Senhor, eu preciso. Eu abro o meu coração para que o Senhor me mude, para que o Senhor me transforme. Eu peço a tua ajuda, Senhor. Terceiro, viva como uma obra-prima de Deus. Tenha esse desejo, esse alvo de viver como uma obra-prima de Deus, de viver como um poema de Deus. Sendo essa carta lida e relida por todos que estão ao seu redor. Queira isso, busque isso. Busque ser uma bênção. Busque ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Para que você possa exalar bondade, fidelidade, amor a todos aqueles que estão ao seu redor. Abra o seu coração para isso e saiba que Jesus está fazendo a obra, e Ele quer fazer mais. Quanto mais você abrir o seu coração, mais Ele vai fazer. Saiba que você é um homem, uma mulher, nas mãos de Deus. E como um tapeceiro, Ele vai trabalhando na sua vida. Ele vai te tecendo. Sai um ponto aqui, Ele vai lá, conserta. Essa é a obra do Senhor na nossa vida. E vai ficar um tapete bonito, chique. Aí, no final da sua vida, da minha vida, se você permitir que Jesus faça. Às vezes você desmancha, mas Ele vem lá e faz. Ele restaura, Ele faz para a glória dEle. E Ele continua fazendo essa obra. Para a honra e glória do nome dEle. Em nome de Jesus, permita-se ser usado e trabalhado pelo Senhor. Para que o nome de Jesus seja glorificado, para que você saiba, eu sou uma obra-prima de Deus e eu estou em mudança. Estou nas suas mãos, as melhores mãos do universo. A mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos. Abre seu coração e que você possa fazer dessa canção a sua oração e possa refletir a respeito do que o Senhor tem feito na sua vida.
Para quem fala tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro, o tapeceiro. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Agradecer pelo teu cuidado que o Senhor tem por nós. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor na nossa vida. Às vezes para nós soa muito estranho tudo o que está acontecendo. Mas diante de tudo aquilo que muitas vezes nós não entendemos, o Senhor é aquele que está fazendo a sua obra na nossa vida. No silêncio, às vezes no meio de uma tempestade, o Senhor está tecendo em nós a tua obra, a obra-prima que o Senhor desde o início idealizou. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado por nós. Que o trabalhar na nossa vida, Pai,
muitas vezes doloroso, possamos entender que é para o nosso bem. É para que nós venhamos a cada dia ser homens e mulheres segundo o teu coração. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão, e que sempre possamos entender, saber que nós somos o poema do Senhor, a obra-prima que o Senhor fez, filhos amados do Senhor. Diante de tudo que nós estamos vivendo nessa geração, temos essa certeza de que o Senhor é a nossa esperança, é o nosso bom pastor, o nosso tapeceiro. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Continue a moldar e transformar os nossos corações, e que possamos ter essa atitude de abrir o nosso coração, de derramar o nosso coração na sua presença, sem reservas, para que o Senhor continue a realizar a tua obra em nós. Ajuda-nos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, dos nossos pecados, para que possamos a cada dia olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e prosseguir rumo àquilo que o Senhor tem para nós, para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o seu poder repouse sobre nós, obra-prima do Senhor, poema do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.